como eu falei, tinha a questão da alienação da população, tinha a questão das críticas com a polícia também, né? Acho que tudo que eles viviam quando eles estavam ali nos melindres deles, ali na favela e tudo mais, né? Uma música que resume bem isso também é Porcos Fardados, né? Você fazer uma música onde você fala Porcos Fardados, seus dias estão contados, uma coisa do gangsta rap, né? Total. Fuck police, né? Fuck police, né? Fuck police, né? É bem da influência do Run DMC, de toda uma galera lá do início do rap. Então você mandou muito bem, bro, de lembrar que Além da Maconha é um disco realmente muito politizado, né? Que fala isso. A culpa é de quem? Futuro do país, né? Porque é isso, imagina, o Marcelo D2 era um cara que, um ano antes do disco sair, dormia embaixo do palco do Garage. Que, né, às vezes ele dormia na rua. Né? Então é isso, meio junk, meio um dia após o outro. Eles eram isso, eles são sobreviventes. E aí, falando em sobreviventes, o disco tem uma música chamada Skunk, obviamente dedicada ao Skunk, e que muita gente acha que é por causa do Skunk, da maconha, né, mais pura, mas não é. Pior que não é. Apesar de ser uma boa coincidência, não é. O Skank, ele se apresentava assim: prazer, Brode, prazer, Marcelo, Skank com U. Ele frisava que era Skank com U, não era o Skank igual ao da banda, que até aí foi whatever, né? O cara sabia que era com A ou com U. Mas é porque tinha uma parada dele, que o Skank era tão camaleão, ele era um cara tão... toda hora mudava o estilo, que diziam que ele era o Skank. De dia ele era ska e de noite ele era punk. Porque uma vez ele apareceu de moicano e no outro dia desculpa, na verdade, um dia ele era skin e no outro dia ele era punk. É skin com punk. Porque um dia ele era punk de moicano e no outro ele apareceu com a cabeça raspada. Então falou, caralho, meu irmão, você é punk. E tem um vídeo do Coquetel Molotov que aparece o Skank rapidamente com o moicano, num baile punk. Né? Olha aí. Disso. E aí o Skank ele é o cara da banda, ele é o Plant Ramp, ele é o DNA, porque ele já tinha sido punk, já tinha sido rockabilly, e naquele momento da banda ele tinha descoberto um hip hop. Então ele era um cara tão moderno, tão vanguardista para aquela época, tão descobridor de tendências, que ele que pegou, Marcelo, a gente vai fazer uma parada assim. Aí ele ficava vendo na televisão aquilo que aparece no filme Legalize Já, eles acompanhando a dança dos clipes, fazendo movimentos de corpo, sabe? Então é muito engraçado, porque o show do Plant Ramp eram 2 MCs com uma banda tradicional atrás. Legal, né? E aí foi dando liga com o tempo, com shows, porque aí foi virando uma coisa que deu certo. Tanto que no segundo disco, você vê o desconforto dos músicos, e eu sei que a gente não vai falar do segundo disco, mas é importante, porque o segundo disco, por ter mais hip hop, tem momentos que simplesmente os caras sentam na cadeira, no palco, uma cadeira de praia, o Rafael, o Formigão, para ficar os MCs cantando com o DJ. Porque não tem nada para eles fazerem naquele momento, sabe? E ali começa o estresse com o Rafael, o primeiro guitarra, né, etc e tal. Porque a banda muda. Mas ainda de volta ao primeiro disco, também tem uma música chamada Speed Funk, com a participação do Speed Freaks. Você me perguntou do Black Alien, né? O Black Alien, o Speed Freaks, o Benegão, todo mundo já era amigo, todo mundo participava dos discos de todo mundo. E o Black e o Speed participaram do usuário. O Benegão acabou virando o vocalista de última hora com esse falecimento do Skank, porque eles precisavam de alguém para entrar em estúdio com o Marcelo e gravar essa segunda voz. E aí quem vai ser? O Bernardo já tinha a banda dele, o Funk Focus, já tinha tido o Juliette, e eles cogitaram também ser o Speed, e também cogitaram ser o Black Alien. Eles cogitaram quem poderia assumir. E o Bernardo era um cara tão ratão de show que ele já sabia cantar todas as músicas do Plant Ramp. Então foi o mais fácil assim, de entrar. E aí vocês reparam que durante muito tempo o Planet tem cenas e clipes onde o Bernardo não mostra a cara dele direito. Ou ele tá com máscara, ou ele bota aquele chapéuzão com os dreads por cima, lembra disso? Lembro. Culto, né? Por quê? Porque a banda dele é o Funk Focus, sabe? É meio que eu tô aqui cobrindo enquanto eu não tenho o segundo cara, né? Entendi. Só que a banda vira, começa a ter cachê e aí ele acaba ficando. Tem várias histórias. Mas tem também o que aparece naquele filme, aquele filme que conta a história, retrata um pouco a história também do Skank. Ele era um cara, como você falou, muito vanguardista, é um cara que andava com as fitinhas para cima e para baixo, né?
tinha uma amiga radialista, então ele ajudava na programação e tal. Isso tudo é realidade, né? A coisa da fita cassete, sim. O Skank realmente vendia fita cassete pra galera, porque isso é muito a cara de vocês dois, porque vocês também são caras curiosos, que vão atrás e pesquisam. Hoje temos a internet e outros recursos, mas na época não tinha. Então, cara, os entrevistados falam que o Skank era um cara assim, que falavam para ele, pô, cara, um cara lá na zona oeste do Rio, acabou de voltar da gringa e trouxe um novo disco do Dead Kennedys. Cara, ele dava um jeito de saber que era o cara, e até o cara gravava legal, né? a parada e depois compartilhava. Ele era o Napster da galera, sabe? Ele era o que o Gordo Miranda foi aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Exatamente. O Spotify da galera. Entendeu? Então ele realmente era um cara que passava fitas e vendia programações em fita para você tocar na festinha, porque ele tinha todo esse bom gosto. Tem uma galera que conta, cara, que o Skank chegou a ser o pioneiro em raves. Ele foi o primeiro cara no Rio de Janeiro a fazer rave. Mas por que o Skank tinha tudo isso? Porque além da curiosidade, ele ia atrás da fonte. Então, mesmo sem saber inglês, o Skank parava naquelas bancas, e vocês vão lembrar disso, que tinha algumas bancas nas cidades que vendiam as revistas gringas, que eram muito caras. Sim. E ele parava lá e ficava folheando a NME, a Kerrang, a Spin, todas as revistas gringas, até a Rolling Stone, e sem saber inglês, mas só de folhear e ver as fotos, ele entendia do que estava falando, o que era. Ele via os cortes de cabelo, ele via as roupas. E quando ele fala para o Marcelo, a maconha vai mudar muita coisa, né, isso está no filme, é porque ele viu o Cypress Hill e ele entendeu, caralho, tem um cara que fala de maconha, porque eu tô vendo aqui a folhinha, entendi alguma coisa que tá falando, e ele sacou que falar de maconha era importante. E aí o D2 conta isso, que nos primeiros shows do Planet, quando ele falava no palco, maconha! E a galera, ele falou, caralho, eu falei maconha, e as pessoas, Então ele sentiu que tinha alguma coisa ali, rolava uma empatia com boa parte do público, né? Que era muito marginal fumar maconha naquela época do Brasil, né?